Oiê, tudo bom? Eu sou a Mika com 3 N's no final e eu tô aqui com o Michel Aroca. A gente vai comentar Watchmen. Que delícia, Mira. Como eu esperei por esse dia. Sim, finalmente estreou a série da HBO, que traz aí o universo de Watchmen, que na verdade é um universo paralelo, não sei o que. A gente vai comentar tudo isso, mas vamos primeiro estabelecer aqui o que a gente tá fazendo. First things first. Saiu esse vídeo agora aqui no meu canal, e esse vai ser um nosso vídeo com o review do episódio, né? Com a nossa crítica, comentando o primeiro episódio da primeira temporada de Watchmen. Ao mesmo tempo, saiu no canal Série Maníacos, que é o canal do Michel, um vídeo aprofundado de Watchmen. Um vídeo comentando teorias, easter eggs. Gosto de teorias. Mira e eu, você tem que ver como a gente tá detetive. A gente tava loucão, assim, falando um monte de coisa. Sério, um falava uma coisa e o outro, não, mas tem isso, ai não tem. Muito bom. Realmente a gente mergulhou no universo de Watchmen pra pensar nessas teorias, porque é uma série que vai ser muito propensa a isso. Eu concordo. Mas então, ó, primeiro, aqui não tem spoilers nesse momento do vídeo. Quando for ter, a gente vai avisar. Vamos primeiro, pra quem não conhece a série Watchmen e não acompanhou, eu fiz uma pesquisa na minha aba de comunidade aqui no YouTube, perguntando no domingo, que era o dia que a série ia estrear. E aí, quem vai ver Watchmen hoje? Todo mundo. Então, não. Muita gente votou na opção, nem sabia que estreava hoje. Puxa vida. Então eu acho que vai ter uma galera que ou nem sabia que a série ia rolar, ou então que vai pegar conforme ela for avançando nos episódios. Então, só pra gente já apresentar a série pra quem ainda não conhece. Contexto. Existe o Watchmen quadrinhos. Óbvio. Que tá aqui atrás, inclusive. Coisa linda. A edição linda do Michel. Tem essa edição aqui também, que é uma edição velha que eu tenho, tadinha. Ela já tá toda amarelada. E esse é o quadrinho dos anos 80, Alan Moore, David Gibbons. Isso é considerado uma das preciosidades da cultura pop global. Essa é uma história que ele destrincha muito o que na época tava começando a ser a modinha dos super-heróis, mas o Alan Moore, ele meio que teve uma visão, uma leitura um pouco diferente. Desconstrói, é cínico, é aquela coisa que em inglês é gut-wrenching, né? Que, tipo, é visceral. Visceral, ótima tradução. Então, assim, ele traz muitos questionamentos sobre uma sociedade de super-heróis, como que ela seria, uma sociedade de vigilantes mascarados. E também a gente tem a adaptação pro cinema, que é do Zack Snyder. Que eu amo. Pra mim é uma das melhores adaptações de quadrinhos ever. Bem legal o filme de Watchmen. Eu gosto demais. Eu gosto. Não fez muito sucesso. Porque eles mudam o final, também tem isso. Mas foi legal mudar o final. Não vamos discutir o final depois, sem spoilers. Mas uma coisa importante de dizer aqui é que a série não é uma adaptação dos quadrinhos, nem uma adaptação do filme. Perfeito. A série ela é uma história que se passaria depois dos acontecimentos de Watchmen dos quadrinhos. É uma expansão / continuação do que seriam os quadrinhos. Porém, acho que a pergunta que muitos estão se fazendo, Miriam, é a seguinte: afinal de contas, precisa ler os quadrinhos ou ter assistido o filme para acompanhar a série? Não precisa. Não precisa. Olha que coisa maravilhosa. Não precisa. Ajuda. Tem muita coisa que você pega, mas a série vai se construir de um jeito que você não precisa ter esse passado. Até porque o próprio Watchmen, ele começa já no meio de uma coisa, Exatamente. né? Depois que ele vai revelando os detalhes do passado e você vai montando esse quebra-cabeça. E a série, pelo menos nesse primeiro episódio, ela aparenta ser nesse estilo. Sim. Ela traz muitas coisas que parece que você já tá lá naquele contexto, eles citam um fato histórico que às vezes você não sabe muito bem o que é, e eles vão dar mais detalhes depois. Personagens são citados que também vão ser mais desenvolvidos depois. Então você não precisa ter esse contexto da HQ ou do filme pra entender o que se passa na série. Mas é lógico que ajuda um pouquinho. Não, ajuda muito. E talvez, acho que as informações mais relevantes que a gente pode tirar do quadrinho, se você... Mas o que eu preciso saber, né? Qual é aquele pedaço, o miolo mais importante da história de Watchmen que está sendo aproveitado na série? Eu acho que é legal você entender que na época onde se passava a história de Watchmen, estava meio que rolando uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, e o fim do mundo era iminente. Ia rolar uma guerra nuclear. Era o período da Guerra Fria, né? Importante também, antes disso, o Watchmen se passa numa continuidade alternativa do planeta Terra. Exato. Então, basicamente, a gente tem a nossa história, que a gente tá vivendo aqui, né? Teve a Guerra Fria, e o Watchmen é como se algumas coisas fossem diferentes na nossa história. Lado B. Exatamente. É uma continuidade alternativa do planeta Terra. E essa série nova é uma continuidade alternativa depois do final de Watchmen. Soa confuso, mas não é.
exatamente isso que a Miriam falou, tá certíssimo. É só pra entender que é tipo o nosso mundo real, só que com algumas diferenças. Isso. Então o Michel tava contando que teve a Guerra Fria e tudo mais. Tinha uma guerra nuclear iminente, e os heróis citados em Watchmen são, na verdade, humanos normais sem superpoderes. São vigilantes mascarados, e eles estão cansados da criminalidade, da sujeira da cidade, e eles resolvem meio que atuar como vigilantes. Porém, existe um ser muito poderoso, sobrenatural, que é o Dr. Manhattan, que ele é um cientista que, durante ali uns experimentos, ele ficou preso numa câmara, tem o seu corpo destruído, mas a memória dele, a consciência dele é restaurada, e ele vira aquele ser azulão peladão que consegue manipular moléculas e matéria. Isso. E existe uma referência ao Dr. Manhattan aí, a gente sabe que ele vai ser relevante na trama da série, mas eu acho que assim, caso você queira saber um pouco mais sobre os quadrinhos, pra entender, assim, os nomes de personagens que são mencionados, tem um vídeo que a nossa amiga Carol Moreira fez, que ela fez um resumão dos quadrinhos de Watchmen. Fandárdiga. Sim, ajuda muito pra entender. Aliás, cadê Carol? Cadê Carol Moreira? Cadê Tá Carol muito Moreira? viajante. Ela falou, meninos, quero muito gravar com vocês, meninos e meninas, mas não tenho tempo, tá? Então fica pra próxima. Ok, sentimos sua falta. Tem que olhar no reloginho do Watchmen. Assim. É, quantos minutos pra meia-noite falta pra Carol? Ai, só 2, tá acabando já. Que horror, não, coitado. Mas enfim, tem um vídeo lá, vou deixar aqui na descrição, caso você queira se inteirar. Tem gente que leu na adolescência, já esqueceu muita coisa, então é sempre bom. Não, eu li a HQ recentemente e vi o vídeo dela, ajudou muito. Ajuda, né? Ajuda bastante. E você tava comentando que era legal acrescentar isso. Nessa continuidade alternativa, muitas coisas da série acabam sendo estranhas pra gente. Isso. Por exemplo, eles mencionam que o Vietnã se tornou um estado. Exatamente. Aí você pensa, como assim, né? Porque lá nos quadrinhos houve uma mudança. E nesse mundo alternativo, os Estados Unidos venceram a guerra do Vietnã. O Dr. Manhattan, ele é recrutado pelo Nixon, presidente dos Estados Unidos na época, e o Dr. Manhattan praticamente sozinho vence a guerra do Vietnã para os Estados Unidos, e o Vietnã é anexado como um estado americano. Então, quem nasce no Vietnã agora é americano. E aí a gente tem os nossos personagens vivendo nessa realidade em que os presidentes podem ficar por muitos anos no poder, já que isso foi alterado também. Sim. A gente tem um presidente que, inclusive, é um cara que aparece nas HQs. Ele tá com o presidente lá há muitos anos. Muita coisa mudou em relação à nossa realidade aqui. Beleza, temos a nossa ambientação. Tá. Eu acho que o que é muito interessante sobre essa série de Watchmen é que ela se passaria em 2019 mesmo, nessa continuidade alternativa, que apesar de ser um pouquinho diferente do 2019 que a gente tá, tem muitas questões que ainda são muito relevantes, tanto no nosso mundo quanto no mundo retratado na série. Perfeito. Um dos temas principais de Watchmen, que eu acho que é o tema que vai percorrer essa temporada inteira, é a questão racial. Sim. É a questão de grupos extremistas, de ódio racial, tanto que a cena de abertura da série é um massacre que aconteceu de verdade nos Estados Unidos, que acho que é legal a gente comentar, porque muita gente ficou meio, o que é isso? O que tá acontecendo? Não, em 1921 ocorreu o chamado Black Wall Street, que você vê lá aquele massacre onde tem a mãe e o esposo fugindo com o menininho, colocando ele na carroça. Aquela chacina aconteceu na vida real, e eles usaram esse pedaço histórico pra incluir no contexto de Watchmen, né? Sim, foi na cidade de Tulsa, em Oklahoma. Era uma cidade que estava se desenvolvendo muito, por isso era chamada de Black Wall Street, que era como se fosse a região da Bolsa de Valores para a população negra dos Estados Unidos. Eles estavam obtendo muito sucesso com os empreendimentos deles lá e tudo mais. E nesse contexto, lá em 1921, rolou uma situação de ódio racial que a população branca se organizou para fazer um ataque terrorista mesmo. Feriu mais de 800 pessoas, matou mais de 30. É considerado o maior ataque de ódio racial da história dos Estados Unidos. Então isso não é um spoiler, pois é vida real, aconteceu mesmo. E a série abrir com essa cena já mostra muito a que veio. Exatamente. Ela vai discutir esse tema, isso vai ser relevante para as discussões que vão ser apresentadas. E até um grupo que é mostrado como antagonista logo nesse começo é a tal da 7ª Cavalaria, que é um grupo extremista, né? Cavalaria com K. Isso. Porque vem do KKK. É, inspirado na Ku Klux Klan. Eu sempre... É um trava-língua horrível. Sim. É inspirado nesse grupo, também com uma certa inspiração em um personagem de Watchmen. Exatamente. Rorschach, que é aquele capuz que vocês veem a galera usando, aquele também é um personagem muito icônico dos quadrinhos. Ele tem um papel gigante, tanto no desenvolver da história, ele tem uns aspectos muito violentos, que eu até vejo a 7ª Cavalaria e falo, eu não sei se o Rorschach se sentiria orgulhoso da 7ª Cavalaria. É, mas é muito louco isso, porque às vezes o discurso do Rorschach, ele flerta um pouco com isso, do fascismo, Total. da superioridade e também de querer fazer limpezas. Sim.
E, querendo ou não, o discurso da Sétima Cavalaria se apropria um pouco disso pra dizer que quer fazer uma limpeza nos Estados Unidos. Exato. Só que usando isso pra justificar o ódio racial. Então a gente vê discursos deles falando que eles querem eliminar os traidores de raça. E existe, por outro lado, um antagonismo entre eles e a força policial dos Estados Unidos. A gente não sabe se é só em Oklahoma, né? Ou se é nos Estados Unidos inteiros. Exato. Pelo menos ali onde se passa a série de Oklahoma, os policiais precisam usar aquelas máscaras para proteger a identidade deles. E ao mesmo tempo também eles não estão com as armas de fogo liberadas para usarem a qualquer momento. Eles precisam de autorização superior para eles poderem usar as próprias armas de fogo, né? É engraçado porque em Watchmen, em quadrinhos, a gente tem essa questão dos heróis mascarados, que existe um ato que torna ilegal você se tornar um vigilante mascarado e tudo mais. Aí agora, na série de TV, a gente tem, na verdade, todo mundo sob máscaras. A gente tem os policiais mascarados, os vigilantes que estão dentro da força policial são mascarados, Sim. e os terroristas que combatem os policiais e os vigilantes também estão mascarados. Virou uma bagunça enorme, né? E até, eu acho que eu vi um featurette da série, alguma coisa assim, que eles falam muito sobre essa questão de anonimato. Como que as máscaras podem te liberar pra fazer o que você quiser, vamos dizer assim. Entendi. Que tem tudo a ver com hoje em dia, né? Que a gente se esconde no anonimato da internet, às vezes, mas no caso de Watchmen é uma máscara literal e acaba liberando um pouco pra isso, né? Não, eu acho que esse comecinho da série, ele diz muito como vai ser o tom da produção, né? Porque aquele filme que a criança está assistindo no cinema, com a mãe tocando, e você vê aquela cena do xerife pegando o outro xerife corrupto e matando e prendendo, aquela cena específica com certeza vai servir pra alguma coisa mais no futuro. A gente não sabe, isso é um chute. O menino ali também, você vê que também ele tem um certo... O personagem em questão vai aparecer mais. E também eu acho que o Damon Lindelof, o criador da série, ele aprendeu muito a criar tensões narrativas e dramáticas muito bem com The Leftovers. Ele é muito conhecido por Lost e tal, uma das mentes criativas por trás de Lost, mas acho que The Leftovers é a obra-prima dele. É uma série que eu sou apaixonado e a música é tão potente em Leftovers e em Watchmen. Aquele pianinho me lembra muito Westworld, inclusive. É, total. E tem as partes de tensão também, que cria na revolução ali, no massacre, em outros momentos da série, que é muito caprichado. Então você nota que estamos diante de uma produção, assim, de altíssimo nível, né? Não apenas é uma história muito densa, muito complexa, cheia de camadas. Por trás das câmeras existe um carinho enorme. O Lindelof é apaixonado pro Watchmen. Ele demorou pra querer fazer essa série, inclusive, né? Demais. Ofereceram pra ele várias vezes e ele era tão fã que ele não se achava capaz de fazer. Calma, Watchmen, eu não sou o Diego, não quero. Até que na terceira vez eles falaram, menino Lindelof, ou você faz ou nós vamos chamar outra pessoa, porque nós queremos ter essa série. Aí ele falou, então tá muito beleza. Eu acho que agora eu quero. É aquela coisa, né? Eu não sou digno, mas será que alguém mais é? Sabe? Exatamente. E se eles derem pra alguém que nem vai se importar? Puta vida. Aí, pelo menos ele tentou se envolver, assim. E que bom que ele pegou, porque nós já tivemos a oportunidade de ver 2 episódios lá no escritório da HBO, com antecedência, e eu achei o segundo melhor que o primeiro ainda. Sim. Então eu acho que a série tá caminhando pra um gráfico legal, pra cima. E revendo o primeiro eu gostei mais ainda. Eu também, a segunda vez que eu vi o primeiro eu gostei mais. Quando eu for ver o segundo pela segunda vez, eu acho que eu vou amar mais ainda também. Tô ansiosa. Então, só antes da gente entrar aqui em spoilers, veja o Watchmen. A Regina King tá incrível, a gente não falou dela ainda, porque ia entrar um pouquinho aí nos spoilers. Você sabia que eu já tive a oportunidade de conhecer Regina King pessoalmente? Você sabia disso? Eu já te falei essa história, não? Não falou, mas que inveja. Não, deixa eu contar então, rapidinho, é coisa curta. Bom. Em 2015, ela veio pro Brasil pra promover uma série policial chamada Southland. Ela e o Ben McKenzie, que agora faz Gotham e é o Ryan DLC. E eu sentei na primeira fileira, assim, da coletiva de imprensa. E eu fiquei só observando essas duas pessoas. Eu já amava Regina King desde aquela época. Olha e hoje eu considero ela uma das melhores atrizes da atualidade. Ela é incrível. Ela é maravilhosa. Ela é incrível mesmo. E ela tá muito bem nesse papel. Perfeito. E ela já deu entrevistas falando que ela curtiu pra caramba esse papel, porque é bem diferente das coisas que ela já fez e tal. Ela participou de Leftovers também. Ela já tem uma afinidade ali com o Lindelof. Isso. Então, cara, vejam Watchmen. Tá muito legal a série. Agora vamos só discutir uns spoilers aqui rapidão. Vamos. Então, tem 2 coisas nesse episódio que são bastante spoilersísticas, eu acho, que perguntaram muito pra gente. Tem a questão da chuva de lulas. O que é a chuva de lula, gente? Aquele negócio. A gente vai discutir isso um pouco mais a fundo no vídeo no canal do Michel. Temos teorias. Mas eu acho legal contar isso já, que é uma coisa que traz um elemento aí fantástico já pra série, né? A chuva de lula, cara, eu acho que é um negócio muito maravilhoso. Imagina, é surreal. Você tá andando no meio da rua. Toca a sirene.
e cai um monte de lula. Não é um pouquinho, é, sei lá, milhares. E é pesado, embora ela se dissolva depois de ali alguns segundos, tomar umas burdoadas naquela cabeça não deve ser gostoso, não. Sim, tem até o jornal que você pegou, né, o screen cap, assim, dizendo, né, ali no cantinho, que 2 pessoas morreram por causa de uma chuva de lulas dessa, Exatamente. sabe? Então, realmente faz um estrago. sentido, Imagina assim. as colheitas, quanto de outros, deve entope todos os negócios, fica fedido. Imagina, eu não queria viver numa chuva de lula, velho. Então, é muito estranho. E também nessa questão da inimizade racial que ainda persiste, a gente falou do massacre, mas em 2019 ainda persiste, existe a galera que picha as ruas xingando o Redford, Sim. que é o presidente, que eu não falei antes da parte de spoilers, mas xingam muito o Redford e usam o vocabulário Redfordações. Sim. Que é como se fosse uma compensação financeira, a gente acha, né? Pela desigualdade racial, pelos massacres e pelas agressões raciais que existiram historicamente lá em Tulsa. E quem usa esse vocabulário, normalmente, pelo que é mostrado na série, é com um viés ofensivo. Exato. Lá na escola, né, você vê o menininho perguntando pra personagem da Regina King se ela construiu a padaria dela usando o dinheiro do Redfordation, não é? Redfordation. Redfordation. E ela ficou ofendida. Excuse me. Aí depois o menininho também vai lá. Eu acho que seria um equivalente a algum... Dizer assim, você mamou nas tetas do governo pra abrir sua padaria. Exato. Sabe? Porque era um dia de profissões, né? Era uma feira de profissões, assim, que seu pai vai contar o que ele faz, sua mãe vai contar o que ela faz. Ela tá falando que ela tem uma padaria e as pessoas chegam... então você ficou mamando nas tetas do governo pra abrir sua padaria. Bem, assim, realmente faz sentido ela ficar ofendida. Claro. E que mais que era legal a gente comentar de spoiler? O Ozymandias. Vocês vocês notaram que existe um senhor ali num castelo e ele tem os serventes dele, ele tem uma massagem na coxa ali meio estranha. Falei, meu, o que tá acontecendo? Ah, não, eu tô em carne viva de tanto cavalgar, pode massagear. Ele tem um aniversário, ele tá comendo. Aí o servente dele oferece uma... Como é que chama? Ferradura. Uma ferradura pra partir o bolo. Quem que é esse homem, Miriam? Cara, esse é o Veit que pronuncia, eu nunca sei. Veit. É o Ozymandias. Ele é o Ozymandias. Eu falo Ozymandias, inclusive, eu falo tudo errado os nomes dos Eu acho personagens. que você fala certo e eu falei errado. Não sei, mas enfim. Ele. É o Ozzy. Ele é o cara responsável pela lula gigante que ataca ali no final de Watchmen. E a gente não sabe muito bem como que se encaixa essa parte dele. Vai discutir também no vídeo do Michel. Sim. Mas eu acho que vai ser bem legal essa discussão paralela, assim, essas cenas paralelas do Ozymandias. Eu acho que um contexto legal que a gente pode falar dele é o seguinte: ele é considerado o homem mais inteligente do planeta Terra. E no final dos quadrinhos, para evitar a guerra nuclear, ele tem um plano maluco, que ele, a partir lá das tecnologias, ele fica milionário, ele tem todos os recursos do mundo, ele meio que faz uma lula gigante aparecer em Manhattan e ela mata milhões de pessoas. E por causa dessa ameaça, os países se juntam para poder derrotar a Lula. Então os Estados Unidos e Rússia que estavam se atacando, agora não, peraí, vamos ficar amigos, tem uma lula gigante no meio da cidade matando milhões de pessoas. E assim ele conseguiu a paz mundial. Assim, por mais louco que seja, assim ele conseguiu a paz mundial. E talvez essa chuva de lula seja parte de teorias, nós vamos falar depois. Exatamente. E até o que ele tá fazendo com a peça que ele escreveu, o que filho do tem relojoeiro. a ver com o Dr. Manhattan. E até a gente vê o Dr. Manhattan, né, bem brevemente, assim, numa TVzinha. Muita coisa. Eu acho que o Watchmen é uma série feita pra você pausar e rever. Então, a segunda vez que eu assisti foi assim, foi uma delícia. Eu assisti a primeira, vamos lá, vamos assistir aí. Depois eu fui pausando e fazendo anotações. Sim. É muito legal. Porque tem muita coisa que é dita nesses momentos rápidos. Então, tem ali aparecendo, por exemplo, que o Veit está morto. Ou seja, o Ozymandias morreu. E como é que ele tá aparecendo? Será que isso não é margem pra uma teoria que vai estar lá no vídeo do Michel? Ou então, aparece o cara, aí aparece uma foto dele com alguém. Ou uma foto de alguém com ele criança. Que foto é essa? Kiki. Ou brevemente aparece uma TV falando, olha o Dr. Manhattan lá em Marte. Todas essas coisas que se você desviar o olhar por uns 5 segundos pra olhar o WhatsApp, você já não consegue, entendeu? Então é uma série que ela é feita pra você prestar atenção e se você puder olhar frame a frame, melhor ainda. Nossa, a gente fez uma experiência aqui agora, vendo frame a frame o trailer dos próximos episódios, é muito legal. A gente... mas isso é impressionante como você consegue dar uma analisada mais profunda pausando a imagem. Tipo, aqui eles estão com máscara, aqui eles não estão, aqui não sei o que lá. Realmente traz essa
experiência de ver e rever. Eu acho que essa vai ser uma série que vai ser nível Westworld, sabe? Exato, concordo. Porque tem um monte de pistas jogadas deliberadamente lá pra você pegar e criar teorias. Eles querem esse movimento de criação de teoria. Por isso que eles colocam as coisas jogadinhas assim. Claro. Tem muito easter egg. Tem bônus de reassistir. Bônus de você checar no material original. Checar lá nas HQs mais informações. A gente tá com umas teorias loucas sobre a identidade do cara da cadeira de rodas. Por que esse mundo é mais analógico? Cadê o celular da turma? Cadê os tablets? O que tá acontecendo? Por que parece que eles usam tecnologias antigas? Talvez exista um motivo aí mais simples do que você imagina. Então, cara, eu tô muito animada com o Watchmen. Como o Michel falou, a gente conseguiu ver o segundo episódio lá no escritório da HBO. Eles chamaram a gente pra ver o primeiro e o segundo um pouquinho antes da estreia, então a gente conseguiu se preparar um pouquinho mais. Você que privilegiada, você, Miriam. Foi no escritório da HBO. Você também foi. Ah, eu sei. Mas a gente vai fazer a cobertura episódio a episódio, né? Nós vamos! Que notícia boa! Então todas as semanas não perca vídeo aqui no canal da Miriam, analisando o episódio, depois lá no Série Maníacos a gente destrincha as teorias, eu adoro teoria maluca. E a gente combina muito, a gente começa a viajar, é muito bom. É verdade. Então vai lá ver o vídeo de teorias no canal do Michel e se liga porque na próxima quarta-feira tem mais vídeo de Watchmen. Um beijo, até a próxima. Tchau!